Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez trazendo esse formato, comentando com vocês sobre a experiência de leitura de 2 livros em um único vídeo. E eu tô fazendo isso porque eu sinto que eu precisava comentar com vocês mais detalhadamente sobre esses livros que eu vou trazer pra vocês hoje, mas ao mesmo tempo, nesse mês de julho, eu li tanto livro incrível que eu fiquei pensando, cara, quando eu for fazer o vídeo de leituras do mês, eu vou ficar 1 hora só pra poder falar tudo que eu preciso sobre esses livros. Então eu resolvi voltar naquele formato de vídeo em que eu falo sobre 2 livros no mesmo vídeo. E no caso hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras mais recentes. Eu li os 2 essa semana e eu tô falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e Toni Morrison com O Olho Mais Azul. Esses 2 livros foram desencalhados da minha estante com muito sucesso durante esse período de maratona literária de inverno, que eu nem tô participando assim muito ativamente, mas eu tomei o propósito pra mim, né? Digamos que eu me comprometi a ler um pouco mais, né? A focar mais nas minhas leituras e sair um pouco do celular nessas 2 últimas semanas de julho. Vamos então começar falando sobre Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos, que é um livro clássico da literatura brasileira que a gente já ouviu falar aí em vários momentos da nossa vida. Esse livro, inclusive, faz parte da grade literária de vários cursos do ensino básico, né? Ensino médio aqui no Brasil. Eu nunca tive a oportunidade de ler esse livro, mas sempre tive muita curiosidade sobre essa história, porque sempre ouvi vários elogios a respeito da obra do Graciliano de modo geral, mas esse aqui é um dos grandes destaques do autor. Eu tenho aqui na minha estante também o São Bernardo e o Caetés, que são 2 outros livros que eu também recebi da editora Record e que eu ainda não tive contato. Eu quis começar a conhecer a obra do autor por esse livro aqui, porque é o que eu mais ouvia falar e o que eu mais tive contato aí ao longo da minha vida, né? E, gente, eu comecei muito bem, porque esse livro é, assim, um dos melhores da minha vida, tá? Os 2 livros do vídeo de hoje, inclusive, se tornaram aí leituras dentre as melhores que eu já fiz na vida. Essa minha edição aqui de Vidas Secas é da editora Record, tem essa ilustração aqui da cachorrinha baleia. Aqui atrás também tem uma ilustração, né, da família, que a gente conhece aí na história. E o livro é muito bem diagramado, e a gente tem também aqui no final da história, que é muito curta por sinal, né, tem 134 páginas nessa edição. No fim dessa história nós temos vida e obra de Graciliano Ramos, então a gente conhece muito mais sobre a vida desse autor, sobre os principais eventos, né, que se deram na vida e na carreira dele, a bibliografia, né, então a gente tem aí um pouco sobre todos os livros já publicados, né, que o autor publicou no caso aí, né, em sua vida. E tem também aqui um trecho da participação do Graciliano Ramos em outras obras, antologias, entrevistas. Então é uma edição bem completinha pra gente conhecer a fundo a figura, né, desse autor, do Graciliano Ramos. Falando agora sobre Vidas Secas, sobre o que vai falar essa história, caso você não conheça. Esse livro foca numa família de retirantes no sertão do Brasil. Essa família tá, no começo do livro, né, nesse primeiro capítulo, ela tá se mudando de um lugar até o outro. E isso é algo muito frequente em várias famílias do sertão brasileiro, principalmente na época em que o livro foi publicado lá na década de 30. Eu sinceramente não tenho conhecimento de como essa situação acontece nos dias atuais. Eu acredito que deva ter bem menos famílias fazendo essas mudanças dentro do sertão, principalmente porque houve, né, aquela grande mudança ali em massa de pessoas que saíram do Nordeste, vieram para o Sudeste no século passado em busca de melhores condições de vida. Então talvez atualmente a quantidade de famílias que passa pelo que a família do Fabiano vai passar aqui nessa história não seja tão numerosa assim. Mas como eu falei, eu não tenho acesso, né, a esse conhecimento. Eu, né, não vivo no Nordeste, mas eu sei que existem pessoas que assistem o canal que moram próximo, né, dessas regiões. Então se você tiver esse conhecimento, né, de causa, inclusive de vivenciar isso mais de forma mais aproximada, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber e trocar essa ideia com você. Enfim, a família é composta então pelo Fabiano, pela Sinha Vitória e pelos 2 filhos, que são o menino mais velho e o menino mais novo. A gente nunca sabe o nome desses garotos, só que eles são chamados assim pelo narrador da história. E também a gente tem aqui nessa família a cachorrinha baleia, que é retratada como sendo um membro da família mesmo, só que não da espécie, né, da mesma espécie ali dos seres humanos. Ela tá ali junto com eles, indo pra todo lugar, ela viaja com eles em todos os momentos, e a gente tem aqui uma contradição, né, na figura dessa personagem, né, dessa cachorrinha, porque ela tem o nome de baleia, mas ela é muito magrinha, né, ela passa muita fome assim como os seus donos.
O que acontece é que essa família está se mudando para uma nova fazenda, né, para um novo local em busca de melhores condições de vida durante o período de seca. E a gente entende aqui na história que isso é algo muito frequente, não só com essa família, né, mas também com outras, de frequentemente eles estarem, né, ali se mudando de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. E enquanto eu li esse livro, eu lembrei muito da obra Retirantes, do Portinari. Eu vou deixar a imagem aqui, você também já deve ter visto, pelo menos em alguma vez na sua vida, eu acredito, essa obra, que vai retratar justamente uma família de retirantes do Nordeste brasileiro que tá se mudando ali, né, vive, na verdade, de se mudar de um local para o outro em busca de emprego, de, né, sustento, enfim, é uma realidade muito dura. E também muito seca, como a gente conhece aqui através dessa leitura, que a gente vai ter essa ideia da seca, não somente na aridez, sabe, do sertão brasileiro, mas também na forma como o autor usa para narrar essa história. A gente tem um narrador em terceira pessoa contando tudo o que tá acontecendo pra gente, e a gente mais pra frente começa a entender justamente o porquê precisa, esse livro não tem como ser narrado em outra forma que não em terceira pessoa, porque a gente aqui tem personagens que são... Eles não têm o domínio da linguagem, eles são pessoas que não tiveram acesso à educação, eles são pessoas que não tiveram a oportunidade e o privilégio de estudar e de, sabe, desenvolver a sua fala mesmo. A gente vê aqui na história em vários pontos que diálogos, inclusive, que vão acontecer dentro dessa história, são diálogos muito curtos, muito secos, sabe, muito brutos, vamos dizer assim como a vida que essa família leva. E eu achei muito interessante quando eu entendi isso, que não tinha como qualquer pessoa dessa família narrar a sua história, porque eles não tinham a instrução o suficiente para isso. E aqui a gente também tem a narrativa em vários capítulos que vão ter como foco em diferentes personagens dessa história. Então a gente vai ter o capítulo do Fabiano, inclusive a figura do Fabiano vai ter mais de um capítulo, né? A gente vai entender um pouco também sobre como ele se enxerga. Em algum ponto aqui já no começo do livro, na página 22, a gente vai ter um pouco da forma como o Fabiano se enxerga, mais como um animal do que como um ser humano. Na verdade, ele se enxerga como um cabra, que eu ouvi falar muito, né, nesse termo aí ao longo da minha vida, sem nunca ter entendido de fato como que isso tá sendo inserido dentro do contexto, sabe, das pessoas que se chamam de cabra ou que chamam umas às outras de cabra. Gente, vocês me desculpem se vocês estiverem ouvindo cachorros latindo, é porque assim, não tem condição, tá tendo uma latição na minha vizinhança que eu nem sei o que fazer. Mas enfim, voltando aqui, né, o que eu tava comentando com vocês, eu vou ler até uma parte, né, um trecho aqui da página 17 do livro, em que a gente consegue entender muito bem a forma como o Fabiano se enxerga enquanto bicho. Ele mesmo vai falar, né, você é bicho, Fabiano. E isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Nesse momento, o narrador tá explicando pra gente muito sobre o contexto, sabe, dessa seca, do que tá acontecendo ali na vida deles e de como o Fabiano tem a esperança de um futuro melhor pra ele e pra sua família nesse novo lugar onde eles estão indo, sabe? E daí ele vai falar de novo, um bicho, Fabiano. E aí o narrador continua, apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto, passaram os dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitaram, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Eu acho muito bonito também aqui no começo desse livro, ainda no capítulo do Fabiano, que é a forma como essa família enxerga de ter, digamos assim, esperança, sabe? Eles têm sempre muita esperança de que o futuro vai trazer pra eles algo melhor do que eles têm no presente, embora a gente vá lendo e entendendo que talvez não seja bem assim, porque, como eu falei, a gente tá falando de um grupo de pessoas que não tem uma instrução, né? Eles mal conseguem se comunicar entre si, enfim, conversar, são meio que bicho do mato mesmo, como o próprio Fabiano fala aqui no começo do livro. E a gente tem contato também aqui em várias ocasiões da história, momentos em que esses patrões, né, essas pessoas mais bem instruídas, essas pessoas que são da razão, né, essas pessoas que, enfim, né, estão, digamos que socialmente, na cabeça do Fabiano, acima deles, porque eles têm
têm educação, eles têm instrução e eles sabem fazer contas, esse tipo de coisa. Enfim, a gente vê esse tipo de pessoa a quem o Fabiano confia, muitas vezes passar a perna nele, sabe? Negar aquilo que eles teriam por direito, ou então pagar a ele menos do que ele merecia pelo trabalho dele. E ele se vê nessa situação de como que eu vou chegar nessa pessoa e questionar ela. Eu não tenho as ferramentas pra isso, que é a própria, sabe, a própria linguagem, assim, o próprio domínio da linguagem e de saber se expressar, enfim, e sabe, confrontar uma pessoa que tem tudo pra esmagar a outra, sabe? Enfim, gente, é muito doloroso entender isso, quando isso vai acontecendo dentro da história. Pra mim foi muito tocante mesmo. Um momento em que fica muito claro pra mim essa esperança no futuro tá ainda na página 22. O narrador vai dizer o seguinte: virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos, benzeu-se, não queria morrer. Ainda tencionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como o seu Tomás da Bolandeira. Esse seu Tomás da Bolandeira é mencionado em várias ocasiões. Ele é uma pessoa que eles têm alta conta, sabe? A família tem alta conta e eles têm esperança de ter uma vida semelhante ou próxima ao que esse Tomás da Bolandeira. Inclusive, um dos sonhos da Sinha Vitória é ter uma cama decente, porque eles dormem numas camas de paus. E ela gostaria muito que eles tivessem uma cama semelhante ao do seu Tomás. E assim, é o mínimo, sabe? Você ter um lugar digno pra você deitar e dormir. Enfim, continuando aqui a leitura. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela, sentir-se com força para brigar com ela e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu, duro, lerdo como tatu. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. E eu até anotei aqui, não mais bicho, porque ele se compara com um animal em várias ocasiões. Não só com tatu, mas também com uma cabra. Enfim, a gente vê em várias ocasiões da leitura essa visão que ele tem dele próprio mais aproximada de um animal. E é muito curioso porque logo em seguida de ele ter esses pensamentos sobre a sua, não sei, a sua natureza animalesca, ele se volta pra baleia, que é um animal que tá muito mais próxima de um ser humano porque é tratada como membro da família, sabe? Bom, voltando aqui então, a gente vai ter outros capítulos focando em outras personagens da história, como o menino mais velho, que a gente vai ver que é um menino que ele tem desejo de entender mais das coisas, sabe? Ele quer entender do mundo. A gente entende muito sobre esse desejo que ele tem de compreender o mundo como um todo, de, sabe, questionar as coisas. E muitas vezes quando ele questiona, ele é, sabe, espantado pela mãe, que tem, sabe, esse maternar mais bruto. Enquanto que o menino mais novo, ele enxerga no pai uma figura heróica, né? Ele quer ser como o pai, ele quer ser um vaqueiro, ele quer saber domar bichos, assim como o pai dele, sabe? Então a gente percebe aí muito claramente na narrativa essa diferença dos dois meninos, né? Essas duas tendências muito diferentes que eles vão tendo ali, mesmo que estejam os dois criados nesse mesmo ambiente pelas mesmas pessoas. A gente vai ter também, como eu falei, então, a narrativa da Sinha Vitória, em que a gente vai entender um pouco mais sobre essa personagem. A gente tem também um capítulo que foca na baleia. Sim, a cachorrinha baleia vai ter um capítulo exclusivo pra ela aqui. É um capítulo muito triste, foi o capítulo que mais mexeu comigo de toda essa história. E, inclusive, esse capítulo da baleia, ele foi publicado antes do livro, porque ele foi um conto que o Graciliano publicou antes e gerou tanto sucesso na época que o editor dele, né, pediu que ele escrevesse mais. Então, ele fez outros pequenos contos dessa família que, então, compõem aqui a obra dele em Vidas Secas. O que eu achei muito, muito legal. Tudo partiu da baleia, gente. A melhor pessoa. Um outro capítulo que eu acho muito interessante também do livro é o capítulo Festa, que é um capítulo em que eles vão para uma festa de Natal da cidade. E eles moram numa fazenda muito pro interior. Então a gente vê essa família, sabe, lidando com outras pessoas e os meninos achando tudo muito estranho, porque eles não sabiam que existiam tantas pessoas assim no mundo. Olha só, e eles estão indo para uma cidade pequena da região onde eles vão ver outras pessoas, de tão isolados que eles vivem, de tão entre si, sabe, meio que como tatus mesmo, como o Fabiano fala aqui no começo do livro. Gente, esse é daquele tipo de livro que tem inúmeras coisas pra gente conversar, pra gente debater, pra gente refletir enquanto vai lendo. É um livro que fala muito sobre a pobreza, sobre a simplicidade do sertanejo, sobre essa vida nômade que, sabe, várias famílias levam ali em busca de uma vida melhor, em busca de fugir da seca. A gente tem muito também, né, contato com esse período muito difícil do ano para as pessoas que moram no sertão, que é a seca, de ver os animais morrendo de sede, de você não ter, sabe, com o que beber,
com que molhar as suas plantações, ao passo que lá pro meio do ano vem as monções, eu acho que é assim que chama, inclusive, que é quando vem aquelas tempestades que, sabe, não para de cair água, os rios sobem absurdamente, levam animais também com as enxurradas, enfim, a gente tem muito desse cenário do Brasil, sabe, dessa região brasileira que eu, pelo menos, nunca tive tanto contato, né, não tive um contato tão próximo. E conhecer tudo isso através do trabalho do Graciliano Ramos foi maravilhoso, gente, foi um livro espetacular. Eu acho que é um livro que merece várias releituras, inclusive. Eu já tô até me programando aqui pra daqui um ano e meio, 2, eu pegar esse livro aqui pra reler. Sem dúvida, foi uma das minhas melhores leituras da vida e eu recomendo muito pra vocês também. Sério, leia Vidas Secas. Dei uma pequena pausa no nosso vídeo, porque falando em seca, me deu sede, fui buscar água. E eu falei muito aí na primeira metade do vídeo e também aproveitei essa pausa pra esperar a cachorrada da vizinhança parar de latir. E agora eu tô de volta e vamos continuar então pra eu falar com vocês sobre O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Que foi, assim, gente, um negócio, sério, de tirar o fôlego. E agora vocês vão poder entender por que eu falei que esses 2 livros aqui entraram, sabe, pro meus top favoritos da minha vida. Eu fico muito impressionada e pessoalmente impactada com histórias que não falam sobre mim. Eu não sou uma mulher negra. Eu não vivo no sertão brasileiro. Eu nunca vivi o que as personagens desses 2 livros viveram. Por isso, as histórias dessas pessoas, né, muito bem contadas, muito bem narradas, mexem comigo de uma forma que eu não sei dizer, eu não sei comentar, sabe? São leituras realmente muito impactantes pra mim. Gente, não deu, eu pausei o vídeo, eu fiquei um tempo aí sem gravar. Vocês estão ouvindo o cachorro latir, provavelmente. Paciência, vamos continuar. Bom, gente, a Toni Morrison, autora de O Olho Mais Azul e de outros livros, assim, muito recomendados pelo mundo todo. Nasceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 1931. Ela é uma mulher negra que cresceu nesse bairro predominantemente de pessoas negras, pobres, e que trabalhavam em serviços mais braçais que serviam as pessoas brancas. Então a gente tem basicamente a autora, nesse livro aqui, retratando muito da sua própria vivência durante a sua infância. No caso desse livro, a gente começa a história com um texto que é muito curioso, que faz a gente se questionar o que esse texto vai ter de relevância para a história em si, que a gente vai conhecer ao longo da leitura. Nesse texto muito curto que precede a história das nossas personagens propriamente dita, a gente vai ter um cenário de uma casa bonita, de uma família harmoniosa, com os animais de estimação e tudo mais, e sabe, uma família em harmonia. Eu fiquei muito curiosa para entender o que essa cena teria a ver com a história em si. E conforme a gente vai lendo os capítulos dos livros, em alguns capítulos específicos a gente tem trechos dessa descrição, sabe, dessa família, dessa casa, que vão ser os trechos que vão iniciar o capítulo em si. E daí eu comecei a me questionar qual que é a relação que isso vai ter com a história, né? E conforme eu fui lendo, eu fui entendendo que esses trechos cortados desse texto narrado de uma forma muito particular, quando você lê, você entende que é de uma forma particular, eu comecei a entender que aquele capítulo seguinte, né, após a introdução por esse trecho, falaria justamente sobre o que está sendo falado nesse trecho. Eu vou ler um pouco aqui para poder dar o exemplo, porque eu acho que eu tô falando muito e não tô sendo clara. Mas assim, ó, basicamente o texto fala o seguinte: essa é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita. Essa é a família. A mãe, o pai, Dick e Jane moram na casa branca e verde. Eles são muito felizes. Veja a Jane. Ela está de vestido vermelho. Ela quer brincar. Quem vai brincar com Jane? Veja o gato. Ele está miando. Enfim, a gente tem, né, essa construção bem pausada dessa cena. E a gente vai ter aqui, né, como eu falei no começo de alguns capítulos, algumas cenas desse trecho, assim, ó, que precedem o capítulo. Então, nesse caso aqui, onde eu abri o trecho, é o seguinte: esta é a família, a mãe, o pai, Dick e Jane moram numa casa branca e eles são muito felizes. Enfim, a gente vai ter nesse capítulo um pouco sobre a família, entendeu? E como que essa família é o completo oposto desse trecho, no caso, né? Eles não são muito felizes. A gente vai entendendo, assim, a forma como ela constrói essa história com base nesse texto inicial, e eu achei brilhante como ela constrói isso. E não só achei brilhante como a Toni Morrison constrói, né, insere esse texto e usa ele ao longo de toda a sua narrativa dessa história, como eu também achei muito inteligente
a construção do livro como um todo, não só no tema que ela escolhe abordar, né, que ela vai trazer um tema que é muito próximo dela, que fez muito parte da infância dela, né, como uma menina negra crescendo ali na década de 30 nos Estados Unidos, mas também a gente tem uma narrativa muito inteligente desse livro que vai se intercalando entre primeira e terceira pessoas. No caso, a narrativa em primeira pessoa é feita por uma garotinha, que é a Cláudia. Ela é a mais nova de duas irmãs de uma família comum desse bairro, sabe? Uma família simples, pobre, negra, mas é uma família mais, digamos, estruturada, sabe? Ela tem ali a mãe e o pai que vivem dentro da casa, e tem essa irmã mais velha também, de quem ela é bem próxima. E a gente vai conhecendo um pouco dessa menininha, da Cláudia, de como ela é bem revoltada com algumas coisas, e a gente vai entendendo, inclusive, conforme a história vai passando, que essa revolta que ela tem com as coisas, sabe? De querer ser mais violenta, querer ser mais bruta, é muito resultado, inclusive, da forma como ela foi criada e da forma como ela enxergava as coisas que aconteciam na vida dela, sabe? E é também por parte da narrativa da Cláudia que a gente vai conhecer a real protagonista, digamos assim, dessa história, que é a Pécola. Eu acho que no inglês a gente poderia falar que é Piccola, mas, enfim, vou falar aqui no português brasileiro mesmo. A Pécola é o que talvez seja a protagonista dessa história, essa menina da capa aqui, inclusive, que é uma menina de uns 11 anos, mais ou menos. Já no início aqui da narrativa da Cláudia, a gente vai entender que a Pécola, ela precisou ir pra um lar. No caso aqui, o lar dela e da irmã, né, no lar da Cláudia e da Frida, que é a irmã dela, porque a família da Pécola, o pai foi preso, a mãe não tá podendo cuidar das crianças, enfim, rolou alguma coisa envolvendo a família dela e a Pécola precisou ficar na casa de alguém, então ela acabou ficando na casa da Cláudia e da Frida, e é nesse ponto que a gente começa a ter então um pouco da narrativa da Cláudia sobre, né, a sua visão sobre a Pécola, que é uma menina que inclusive frequenta a mesma escola que ela e tal, e é uma garotinha negra, preta, retinta, que sofre muito preconceito em todos os âmbitos, sabe? Dentro da escola, pelos adultos. As pessoas enxergam ela como uma pessoa feia e as pessoas não têm, assim, não filtram, sabe? Elas não estão preocupadas se vão magoar uma pessoa, não. Elas simplesmente falam o que estão na cabeça. Inclusive a própria família dela, a gente vê que os próprios pais da Pécola enxergam ela dessa forma, e ela própria se enxerga, né? Mesmo porque ela cresceu ouvindo isso, então ela internalizou muito isso sobre si mesma. Em terceira pessoa, a gente vai tendo a narrativa focando em outras personagens, na própria Pécola e também na família dela, no irmão, no pai, na mãe, em outras pessoas ali que fazem parte dessa história, que vão construir, sabe, essa história, personagens importantes pra vida da Pécola e pra gente entender a formação psicológica dessa menina, que, sabe, eu achei isso brilhante, inclusive. A Toni Morrison, ela escolhe construir essa história em volta de uma figura muito delicada, né, que é uma menina e muito menosprezada, sabe? Que, no caso aqui, por ser negra e por ser menina. Então a gente vê aqui em vários momentos ela sofrendo bullying na escola por causa, né, de ser preta, de as pessoas acharem ela feia e de falarem isso na cara dela, né, de ela ser realmente muito menosprezada e muito humilhada. E isso acontece não só na escola, ela passa por isso comprando um doce, ela passa por isso, sabe, lidando com as pessoas dentro da casa dela, que inclusive aqui a gente também é muito importante falar que a Pécola nasceu e cresceu numa família absolutamente desestruturada. Os pais dela são muito violentos, eles brigam entre si e se agridem verbal e fisicamente, brigas muito feias. O irmão mais velho, ele tá sempre querendo fugir, né? Ele tá sempre fugindo, indo pra algum lugar ou pro outro, porque eu acho que o irmão tem a liberdade de fazer o que a Pécola gostaria de fazer, mas não pode, que é escapar desse lar, né, completamente desestruturado. E isso a gente vai vendo, né, ao passar da narrativa, como isso vai moldando muito essa pessoa que mal começou a vida. A forma como ela se enxerga, a forma como ela enxerga as pessoas ao redor dela, mas principalmente a forma como ela se enxerga como uma pessoa muito feia, uma pessoa infeliz, uma pessoa que vive numa família que, sabe, não é saudável, mas ao mesmo tempo a gente entende que é uma personagem que não tem nenhum padrão de, por exemplo, familiar, estruturado. Ela não tem um padrão pra poder saber exatamente o que é melhor pra ela. Ela só sabe que aquele ambiente não é saudável, entende? E uma parte muito marcante aqui do livro, inclusive, é no momento em que a família, né, os pais dela, no caso, estão brigando e ela fecha o olho e pede pra Deus pra ela desaparecer, porque ela não quer passar mais por aquele nervoso, sabe? E um trecho também muito marcante sobre essa situação familiar dela tá na página 49, e eu marquei aqui pra ler, diz o seguinte: enquanto ela tivesse a aparência que tinha,
enquanto fosse feia, teria que ficar com aquelas pessoas. Por algum motivo, ela lhes pertencia. Passava longas horas sentada diante do espelho, tentando descobrir o segredo da feiura. A feiura que a fazia ignorada ou desprezada na escola, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Era a única pessoa da classe que se sentava sozinha numa carteira dupla. Pra você ver aí como que ela era uma pessoa muito solitária, uma menina muito solitária, que sempre quis, sabe, uma coisa que ela nunca conheceu, né? Ela sempre quis ser amada, ela não sabe o que é o amor, ela não tem uma referência do que é o amor, ela só gostaria de ser tratada de uma forma diferente como ela vem sendo tratada a sua vida inteira, sabe? Inclusive é nessa mesma página que a gente vai começar a entender a ideia do olho mais azul do livro, que mais pro final da página 49 diz o seguinte: tinha ocorrido a Pécola havia algum tempo que, se os seus olhos, aqueles olhos que retinham as imagens e conheciam as cenas, fossem diferentes, ou seja, bonitos, ela seria diferente. Aí mais pra baixo diz o seguinte: se tivesse outra aparência, se fosse bonita, talvez Collie, que é o pai dela, fosse diferente. E a senhora Breedlove, que no caso é a mãe, também. Talvez eles dissessem: ora, vejam que olhos bonitos os da Pécola, não devemos fazer coisas ruins na frente desses olhos bonitos. E é a partir daí que a gente começa a entender o desejo que ela tem por ter olhos azuis, os olhos mais azuis, os olhos mais bonitos, porque ela acredita que se ela fosse bonita, né, se os olhos dela fossem azuis, como das meninas brancas bonitas que são paparicadas e adoradas, não só por pessoas brancas, mas também por pessoas negras, a vida dela seria completamente diferente. Ela teria, sabe, ela seria tratada de outra forma pelas pessoas. Gente, isso é muito triste de pensar, sabe? É uma criança que, nos seus poucos anos de vida, já teve contato com as piores, sabe, o pior do ser humano. E o livro, gente, ele é brilhante, não só por retratar essa questão da beleza física, em que a gente vai se questionar aqui em vários momentos no livro de onde foi que surgiu essa ideia de padrão de beleza, que aqui, sabe, nessa história que se passa, enfim, anos no passado, já existia, sabe, já era algo estruturado. A gente tem uma cena muito interessante que, como eu falei, a gente vai ter essa narrativa em terceira pessoa falando sobre outras personagens importantes da história, e a gente conhece um pouco mais sobre, inclusive, as pessoas que a gente julga. Por exemplo, no meu caso, no começo do livro, eu julguei muito os pais da Pécola, sabe, como pessoas ruins. Mas mais pra frente na história, a gente vai tendo capítulos que vão falar um pouco sobre a vida que essas pessoas tiveram, sabe, sobre a criação delas. E daí a gente começa a entender a natureza dessas pessoas, sabe, por que elas agem como elas agem, porque elas não tiveram nenhuma referência, assim como a Pécola, de uma vida saudável, de, sabe, uma família estruturada, de, sabe, tudo aquilo que a gente enxerga como saudável na criação de um ser humano, os próprios pais da Pécola não tiveram. Então a gente começa meio que, sabe aquela famosa passação de pano, sabe? Eu não consegui sentir ódio deles, não totalmente pelo menos, quando eu comecei a entender mais sobre o passado deles, entende? É claro que em alguns momentos você fica revoltada por certas situações da história, mas é muito difícil quando a gente volta no passado dessas personagens e entende que, assim, é o que eles conhecem da vida, sabe? Eles não conhecem nada diferente disso. Então, é muito difícil exigir algo diferente disso deles, sabe? E tem um momento, inclusive, aqui que eu ia falar no capítulo que vai falar sobre a mãe da Pécola, né, a senhora Breedlove. Em algum momento da vida dela, ela frequentava muito os cinemas, né? Logo depois que ela se casou, ela tinha aquela vida pacata de dona de casa e ela frequentava os cinemas porque era uma forma que ela tinha de distração. E foi indo aos cinemas que ela começou a se questionar muito sobre a sua aparência, porque ela não se enxergava nas figuras das telas do cinema. Então, o que ela tinha como ideal de beleza era aquilo que ela estava assistindo, e era completamente diferente da pessoa que ela era. Então, ela passou, a partir de então, né, a questionar muito sobre a sua própria beleza e querer mudar coisas na sua aparência física. E a vida sempre, sabe, dando um jeito de mostrar pra ela que ela nunca seria aquela pessoa que ela enxergava como padrão de beleza, entendeu? Eu achei muito brilhante como a autora traz essa crítica, não só nesse ponto, mas em outras ocasiões da história, em que as personagens vão desejar serem diferentes do que elas são, sabe? E começam a nutrir ali certo ódio por quem elas são, porque elas não são da forma como as pessoas que são idealizadas pela mídia. A própria Pécola, em um ponto aqui do livro, ela compra umas balinhas Mary Jane. E Mary Jane era uma menininha, né, uma bonequinha, sei lá, uma figura loira, dos olhos azuis, super dócil, adorada pelas pessoas, enfim. E ela deseja muito fortemente, conforme ela vai comendo aquelas balas, que quanto mais ela come aqueles doces, talvez ela passe a ser como a Mary Jane. E daí ela passe a ser vista com outros olhos pelas pessoas. O livro também aborda uma questão muito presente, sabe,
na sociedade até hoje, que é a questão do colorismo. A gente consegue entender também com a leitura como que as pessoas negras, né, mesmo as pessoas negras, só que de pele mais clara, elas se sentem superiores às pessoas negras de pele mais escura, né, os negros mais retintos. Existe aqui uma personagem, inclusive, que a gente tem, né, uma narrativa também em terceira pessoa focada nessa personagem, que a gente entende muito como é a visão dessa pessoa que tem uma pele um pouco mais clara que as outras e se sente um pouco superior, sabe, por causa disso. Então, assim, gente, esse é um livro que ele aborda muita coisa, muita coisa. Ele é um livro que ele vai, assim, certeiro na sua jugular, sabe? E ele te faz pensar sobre muitas coisas. Eu fiquei refletindo muito depois que eu terminei esse livro. Eu acabei ele no dia seguinte, ainda tava pensando sobre ele, e até hoje, né, alguns dias depois que eu concluí essa leitura, eu ainda tô pensando sobre ele, ainda tô refletindo sobre algumas coisas que eu li nesse livro. E esse é outro livro que eu acredito que ele, assim, ele precisa ser lido pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele precisa ser recomendado com cuidado, porque tem muitas cenas que podem ser, né, cenas delicadas para certas pessoas. E é um livro que fala sobre muitos assuntos, sobre a solidão dessa menina negra que não se encontra em lugar nenhum e que vai encontrar ali um pouco de afeto nessas duas outras meninas ali da região, né, que são, no caso, a Frida e a Cláudia, que vão se tornar, né, amigas dela, que vão ajudar ela em alguns momentos da vida, mas a gente percebe que mesmo assim ela continua se mantendo essa menina super isolada do mundo. O mundo faz essa questão de isolar ela. E foi um livro, gente, que me fez pensar muito sobre o poder que a sociedade tem de destruir um ser humano, sabe? Como que a gente tem o poder de fazer uma pessoa sofrer ao ponto de ela querer sair do próprio corpo, sabe? E isso foi muito forte, foi muito pesado e me fez repensar e refletir sobre muitas coisas, inclusive, sabe, situações que eu vivenciei enquanto era criança. Eu que cresci num bairro de pessoas predominantemente negras, dentro da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Coisas que eu via acontecendo na minha infância e que eu não entendia por eu não estar do outro lado, entende? Que lendo esse livro eu consegui me aproximar um pouco mais. Então, gente, assim, eu recomendo fortemente essa leitura, claro que sempre, né, dando aquele alerta de que é uma leitura sensível, então fica aí o alerta e fica também a minha forte recomendação dessas duas leituras. Esse vídeo deve ter ficado gigante. Eu poderia, como eu falei, né, falar sobre muito mais coisas que eu fui refletindo enquanto eu fiz essas duas leituras, mas eu acho que eu consegui resumir, né, o suficiente aqui pra te convencer a ler. Eu espero que eu tenha conseguido, né, que eu tenha sido bem sucedida em te convencer a ler esses livros. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links pra compra dos livros. Comprando pelos meus links você me ajuda de uma forma imensa, sério, muito obrigada mesmo. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, gente, muito obrigada pelo apoio de vocês de sempre, sério, muito obrigada mesmo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá, tchau!